aula de hoje daremos continuidade ao estudo dos determinantes, apresentando propriedades que encurtam os nossos cálculos em determinados casos específicos. Bom, vamos a elas então. Primeira das propriedades. O determinante de uma matriz A é sempre igual ao determinante da sua matriz transposta. Claro? E segunda propriedade, vamos trabalhar exemplos das duas juntas aí, tá? Troca de filas paralelas. Sempre que eu troco duas filas de lugar no determinante, né, troco uma linha por uma outra linha paralela a ela, ou uma coluna por uma coluna paralela a ela, o meu determinante ele apenas muda de sinal. Ele continua com o mesmo módulo, mudando de sinal. Por que isso aconteceria no final das contas? Ao trocar esses elementos de posição, essa fila de posição, o cara que era multiplicado na hora do cofator por menos 1 elevado a i mais j par, na troca ele vira ímpar. Então eu troco o sinal de todos os cofatores, trocando assim o sinal do determinante. É por isso que isso acontece. Então, rapidinho aqui, né? O determinante de uma matriz é igual ao da sua transposta, não é isso? E a troca de filas paralelas muda o sinal do determinante. Bom, exemplo. Sabendo que eu tenho esse determinante dado aí de ordem 3, né, igual a 17, peço para vocês quanto vale esse outro determinante daqui. Eu te dou um determinante, usando ele como base, eu vou querer calcular o outro. Primeira coisa, vamos tentar reparar semelhanças entre os dois. A linha 1 desse determinante, ó, 3 menos 1a, virou a coluna 1. Tá? A linha 2, que é o 20b, não é a coluna 2, é a coluna 3. Tudo bem. Tá? E a linha 3 virou a coluna 2. Então percebam, de início, o que eu poderia fazer? Eu quero calcular esse determinante. Tá? Eu vou, de início, fazer o seguinte aqui. Eu vou trocar as linhas e as colunas de posição. Vou fazer a transposta. Então viraria 3C2 menos 1, 4, 0, A, D e B. Se eu faço isso pela propriedade que a gente acabou de ver, eu não mudo o determinante da matriz, já que o determinante de uma matriz da sua transposta é a mesma. Né? Então esses dois determinantes são exatamente iguais. Só que eu reparo que esse determinante aqui em relação a esse, né, ele tem como uma semelhança inicial aqui, né, que é a linha 1 igual, que é o 3 menos 1a, só que essas duas linhas aqui, ó, C4D e 20b, estão em posições invertidas. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar essas duas linhas de posição, essa vem para cá e essa vem para cá. Só que o meu teorema 2 diz o seguinte, que a troca de filas paralelas altera o sinal do determinante. Então isso aqui viraria o quê? Menos, né? Aí efetua a troca. 3 menos 1a, 2, 0, B, C, 4, D. Só que esse cara que eu cheguei aqui é exatamente igual a esse determinante que se apresenta aqui para mim. Ó. 3 menos 1A, 2, 0, B, C, 4, D. Como eu sei que isso daqui é 17, né, eu acabei de encontrar que o resultado daquele meu determinante ali em cima é menos 17. Então aproveitamos um exemplo para ver essas duas situações. Determinante de uma matriz é igual ao da sua transposta. E segundo, a troca de filas paralelas, cada troca que você efetua muda o sinal do teu determinante. Claro? Então, visto o exemplo dos dois. São os dois primeiros teoremas. Sempre que for possível aplicá-los, vamos aplicar para ganhar tempo. Bom, 1.3, né? Outros dois teoremas aqui agregados, tá? Matrizes triangular e diagonal. Toda vez que você tiver uma matriz triangular ou diagonal, que é um subcaso da triangular, o determinante dessa matriz nada mais é que o produto dos elementos da diagonal principal dessa matriz. Claro? Bem simples. Primeiro exemplo que aparece ali em cima. Determinante de ordem 4. Né? Aquela é uma matriz triangular. Né? Ela tem zeros na parte superior da diagonal principal. Pelo meu teorema, não preciso nem perder tempo aqui. Né? O meu determinante nada mais é que o produto dos elementos da diagonal principal, que são esses elementos aqui. Então ficaria, né, com 3, que multiplica menos 1, que multiplica 5, que multiplica 2. Claro? Ficaria com quanto então aqui? Ó? Menos 3 vezes 5 dá menos 15, vezes 2, dando como resultado menos 30. Então o determinante de ordem 4, que é um determinante já trabalhoso de se fazer, por eu ter notado que essa matriz é triangular, andou rápido, né? Menos 30. Então matriz triangular, diagonal principal, direto, independente da ordem dela. Tá? O segundo teorema que falamos aqui, né, é o mesmo, na verdade, né, porque a matriz diagonal é um subcaso da triangular, né, é que o determinante de uma matriz que seja diagonal também é o produto dos elementos da diagonal principal. Só que eu olho para esse exemplo que ali se apresenta e ela não é de cara uma matriz diagonal.
beleza? Porém, eu posso usar outras propriedades que eu já vi para transformar em uma. Então, repara o seguinte, tá? Se eu pego essa fila daqui, né, e troco de lugar com essa, o que aconteceria aqui, por enquanto, nessa situação? Eu ficaria aqui com 4, 0, 0, 0, e aqui no final eu ficaria com 0, 0, 0, 3. Então, uma troca, se eu faço uma troca de filas paralelas, por enquanto, o que eu teria que fazer com esse determinante? Trocar o sinal uma vez, né? Agora eu vou trocar essas duas filas aqui de lugar, as duas do meio. O que ficaria aqui então? 0, menos 2, 0 e 0, 0, 0, 1 e 0. Então, no total, eu fiz quantas trocas aqui? 2. Se eu troco o sinal, depois troco ele de novo, o que acontece com o sinal do meu determinante? Ele não se altera. Eu fiz 2 vezes esse teorema daqui, da troca de filas paralelas. Eu mudei o sinal, mudei de novo. Ele voltou a ser o inicial. Beleza? Então, esse determinante daqui é igual a esse. Tá? Foram 2 trocas de sinal. Eu caio assim numa matriz diagonal. E o determinante dela nada mais é que o quê? O produto dos elementos da diagonal principal. Se torna um caso simples novamente. Menos 8 vezes 3, resultando em menos 24. Imagina que você tem um determinante onde uma fila completa dele está multiplicada por uma mesma constante. Ou seja, essa fila toda é múltipla de um mesmo número. É múltiplo de um mesmo número. Exemplo. A primeira fila aqui. K vezes A, K vezes B, K vezes C, por aí vai. Na hora que você fosse calcular o teorema de Laplace, utilizar o teorema de Laplace para calcular esse determinante, você ficaria com elemento, né, que é o Ka vezes o cofator, mais Kb vezes o cofator, mais Kc vezes o cofator. O que eu quero dizer com isso? Que esse fator K vai aparecer em todos os termos no teu cálculo do Laplace. Ou seja, o que eu posso fazer com esse fator K para perder menos tempo? Colocá-lo em evidência. Quando eu tenho um fator comum numa conta, eu coloco em evidência. Então, no determinante, toda vez que você tiver um fator comum, você coloca ele em evidência à frente do teu determinante, transformando essa tua fila numa fila de elementos menores e assim simplificando o cálculo. A ideia toda é essa, é encurtar as contas. Então, fator comum eu ponho em evidência. Tá? A gente vai tratar dessa maneira simples. Uma consequência disso é o seguinte. Agora imagina que não só uma fila do teu determinante está multiplicada por essa constante K. Agora é todo o determinante. Logo, de cada fila desse determinante, você deveria colocar, pela regra anterior, um fator K desse em evidência. Então, da primeira fila sai um K, da segunda sai outro, da terceira sai outro, por aí vai. Se eu tiver uma matriz de ordem N com essa característica, com todo mundo multiplicado por K, eu vou tirar esse fator K de N filas. Então, K, 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 N vezes. Não é isso? Então, na verdade, o determinante da matriz K vezes A, né, quando eu tenho toda a matriz multiplicada por K, é K elevado a N, né, são N vezes tirando esse fator K, vezes o det da matriz A. Eu coloco em evidência em todas as filas e chego a essa conclusão. Claro? O teorema 1.5 ele é consequência direta do 1.4. Fator comum em evidência. Bom, vamos colocar na prática eles dois para que a gente possa compreender bem isso daí. Né? Primeiro aí, eu tenho aí, sendo, né, A53, 201, menos 314 igual a 6. Então eu inventei esse determinante, estou chamando ele de 6. Eu quero calcular o valor D. Aí vem esse determinante daí. Claro? Esse primeiro determinante, o que eu reparo? A primeira linha dele é exatamente igual à primeira linha da anterior. Perfeito? A segunda linha dele parece com a da anterior, só que está vezes 2. Né? Então eu reparo que essa linha daqui, tá, é o dobro da anterior. Tá? Então eu vou colocar aqui para a gente lembrar. Tá? Tem um fator 2 multiplicando. E a terceira linha compara 314, 932. Eu tripliquei. Então ela é o triplo da anterior. O que eu poderia fazer com isso então? Eu posso colocar esse 2 em evidência e posso colocar esse 3 em evidência. Então ficaria assim, ó, em evidência aqui fora, 2 vezes 3, aí dentro do determinante, o que sobraria? Né? A, 2 menos 3, né? Coloquei o 2 em evidência, então aqui viraria o quê? 5, 0, 1, e aqui viraria o quê? 3, 1 e 4. Ficaria isso aqui. Ou seja, olha o que apareceu nesse por enquanto. Eu tenho um 6 aqui na frente, vezes. Quanto que é esse determinante? Eu disse para você que era 6 inicialmente. Então, por enquanto, só nesse cálculo daqui eu já tenho 36. Então, eu me utilizei da propriedade, né, do fator comum em evidência e transformei isso num cara conhecido na minha questão. Beleza? No próximo, o que eu reparo que acontece aí?
No próximo reparo, na verdade, que a primeira fila, né, desse determinante daí, desse cara daqui, ó, eu fiz a transposta e dobrei. Vê se vocês não reparam isso, né? A, 2 menos 3. 2A, 4 e menos 6. Eu dobrei. 5L1, 10L2. Dobrei todos eles e transpus. Dobro e transponho. Então, trazendo essa matriz para o lugar dela, original, né, e colocando esse 2 em evidência, o que aconteceria aí? 2 em evidência quantas vezes? 3. É uma matriz de ordem 3, ó. Próximo teorema. Né? O que vai me sobrar aqui, né, fazendo isso? A, 2, menos 3. 5, 0, 1. 3, 1 e 4. Ficando assim nessa situação, o que me dá agora isso aqui? Mais 2 ao cubo, que é 8. E essa matriz aqui, ela nada mais é que a transposta dessa. E a gente já aprendeu que uma matriz e sua transposta tem o mesmo det. Então isso daí vai ficar, né, vezes o 6. Né? Então aqui eu vou ficar com 8 vezes 6, 48. Então essa expressão me dá no total quanto aqui? 84. Claro? Então a soma desses dois determinantes é 84. Beleza? Bom, então mais duas propriedades vistas pela gente, podendo ser utilizadas sempre que for necessário. Próximo, é o chamado teorema de Binet, um teorema muito útil que vai ter consequência para a gente, uma consequência também muito interessante na próxima videoaula, que é do cálculo de matrizes inversas via determinante. Tá? O determinante do produto de duas matrizes quadradas e de mesma ordem é dado pelo produto dos determinantes de cada uma delas. Quer dizer que det de AB é det de A vezes det de B. Qual é a força desse teorema? Vamos falar assim. Que quando eu quero calcular o determinante do produto de duas matrizes, eu não preciso necessariamente conhecer o resultado desse produto. Eu conhecendo a matriz original A e a matriz original B, eu sei o determinante daquele produto sem executá-lo. Beleza? Exemplo, eu estou te dando uma matriz A 5 por 5. Beleza? Ali, ó, matriz A 5 por 5. Tal que o determinante da matriz A eu digo que é 3. Eu quero calcular o determinante de 2A ao cubo. Misturei teoremas aí, tá? Primeiro, quando eu tenho um número multiplicando o det aqui na frente, o que eu tenho que fazer pelo meu teorema? Colocá-lo em evidência. Então, por enquanto, det de 2A ao cubo. Isso é a mesma coisa, né? Que 2 elevado à ordem da matriz, que é 5, né? Então, k elevado a n aqui, determinante da matriz que sobra, que é determinante de A ao cubo. Então, por enquanto, eu tenho o que aí? 32, né? Que é 2 à quinta, vezes det de A ao cubo. Mas o que é A ao cubo na verdade? A ao cubo nada mais é que determinante de A vezes A vezes A. Isso é A ao cubo. E o teorema de Binet me diz que quando eu tenho um produto, eu posso abrir um produto de determinantes. Tá? Podem ser 2, podem ser 3, tanto faz. Então o que isso vai virar? Né? 32 que multiplica det de A vezes det de A vezes det de A. Mas o que é det A, det A, det A? É det A ao cubo. Tá claro? Seria abrir isso aqui em det de A e det de A. Só que a questão me informou que o determinante da matriz A é 3. Então vai ficar 32 que multiplica 3 ao cubo. Perfeito? Ou seja, é 32 que multiplica o 27. E o resultado desse produto vai dar pra gente esse determinante. Se eu fizesse 30 por 27, eu acharia 810. Né? 2 com 27, 54. Então 810 com 54, 864. Beleza? Então o resultado daquele determinante seria esse. Então é uma questão já interessante que envolve duas propriedades simultaneamente. Observação que eu gostaria de fazer aqui para que ninguém caia nessa pegadinha na hora de uma prova, tá? O determinante da soma de duas matrizes, determinante de A mais B, ele não é necessariamente igual a det A mais det B. A gente se sente tentado a fazer isso até fazendo uma analogia com Binet. O cara vê, se o determinante do produto é det A, det B, então o det da soma deve ser det A mais det B. Eu não posso afirmar isso, tá? Isso não é uma propriedade. O que seria a combinação linear de filas de um determinante? A combinação linear nada mais é que você escolher uma fila, multiplicá-la por um número e adicioná-la, né, a uma fila paralela a ela. Tá? O nosso teorema da combinação linear diz que toda vez que você faz esse processo, o determinante da matriz se mantém inalterado. Ou seja, escolha a fila que você quiser, multiplique essa fila por um número, pegue esse resultado e adicione a uma fila paralela. O determinante ficará inalterado. Né? Exemplo, imagine esse determinante que eu estou pedindo que seja calculado aqui. Né?
pelos critérios anteriores, propriedades que já vimos, eu acho que numa primeira vista não há nada imediato para a gente, tá? E quando não tem nada tão imediato, que nos resta acabar fazendo Laplace, né? Que a gente não consiga observar outra coisa. Se eu fosse fazer Laplace nessa questão, eu teria que escolher ou a coluna 2 ou a linha 1, porque elas têm pelo menos um zero e isso me livra de calcular pelo menos um dos cofatores. Mas mesmo assim, olha o que aconteceria. Se você escolhe, por exemplo, a coluna 2, você tem que calcular 3 cofatores que vão ser 3 por 3. Você vai transformar uma matriz de ordem 4 em 3 de ordem 3. Dá para fazer? Claro que dá. É bom o caminho? Não. Né? Dá muito trabalho. E daí, muita continha, a chance de aumentar erra. Tá? A ideia da gente vai ser usar o teorema acima para poder transformar em um determinante mais simples de calcular. Bom, repara o seguinte. Nessa matriz, eu reparo que, caso eu pegue esta coluna daqui, né, que é a coluna 1, tá? Pegue ela toda, multiplique por menos 2, tá certo? E some o resultado nesta coluna daqui, ó, que é a coluna 3, que eu vou ter cancelamento de diversos elementos, né? Eu vou zerar diversos elementos. Então repara, a primeira coluna se mantém inalterada. Alguém pode perguntar assim, ah, pô, mas você não está multiplicando ela? Eu apenas estou multiplicando com o intuito de combinar linearmente ela com a outra. Se eu simplesmente venho aqui e multiplico ela por menos 2 e largo aqui no determinante, eu estou alterando ele. Eu deveria colocar esse menos 2 em evidência. Então, é só para combinar com a outra. Tá? Na coluna 2, ninguém mexeu. 0, 2, 1, 3. Essa coluna agora, quando eu multiplicar essa por menos 2 e somar na outra, ó, menos 4 com 4, 0. Vezes menos 2, menos 6 com 6, 0. Vezes menos 2, menos 8 com 9, 1. E 2 com menos 2, 0. E a quarta fileira não foi mexida, se mantém intacta. Tá certo? Ou seja, eu transformei aquele determinante nesse. Mas qual a vantagem? O que eu ganhei com isso? Aquele, na hora de eu calcular por Laplace, eu precisaria calcular 3 cofatores. Aqui a minha escolha mais óbvia seria pegar a terceira coluna, que agora tem 3 zeros e me permitiria calcular esse determinante utilizando apenas um cofator. Tá claro? Então a gente tem que prestar atenção no que a gente ganhou com isso. Eu ganho utilizando o teorema da combinação linear quando eu consigo inserir zeros em uma fila. Essa é a grande função dele, tá? Desse teorema, a mais importante, tá? Função importante, inserir zeros em filas. Porque quanto mais zeros eu tenho, mais simples de fazer é o Laplace. Claro? Bom, consequência desse teorema e de um outro que vimos, da reunião dele com outro que vimos na aula 2, na videoaula 2. Na videoaula 2, ao final da mesma, eu comentei com vocês o seguinte, que se num determinante eu tenho uma fila completamente nula, esse determinante é zero. E relembrando por quê? É simples. Porque o determinante dá o produto do elemento pelo cofator e somar esses resultados para uma fila. Pô, mas se o elemento é zero, o produto vai dar zero. E somar um bando de zero vai dar resultado nulo. Não é isso? Então, se eu tiver, né, uma fila toda de zeros, o determinante é nulo. O que isso quer dizer e o que isso tem a ver com o teorema da combinação linear? Tem a ver o seguinte, que se num determinante você tiver filas paralelas que sejam iguais ou proporcionais, pelo teorema da combinação linear, multiplicando por um número adequado, eu poderia zerar completamente outra fila, anulando esse determinante. Um exemplo do que eu estou falando. Essa matriz A olha para a primeira coluna dela e olha para a terceira coluna dela. Se eu multiplico aqui por menos 5, eu zero. Por menos 5 eu zero e por menos 5 eu zero. Ou seja, se eu sei que essa fila toda vai zerar, eu sei que o determinante da matriz A é nulo, né? Porque uma fila toda de zeros, o determinante é zero, né? Para eu não ter que ficar multiplicando um a um e somando, basta eu perceber o seguinte, essa fila e essa não são proporcionais, uma é o quíntuplo da outra? Sempre que isso ocorrer, o determinante vai zerar. E melhor ainda se for igual, né? Se as filas forem iguais, basta você multiplicar por menos 1 e somar, né? Então, filas paralelas iguais ou proporcionais, o determinante se anula. Terminando o nosso exemplo, agora que eu sei que det de A é zero, consequentemente, o determinante da matriz transposta também vai ser igual a zero. Correto? Nossa primeira propriedade, det de A igual a det de A transposta. Se eu quiser calcular det de A elevado a décima, agora eu vou ter que utilizar o teorema de Binet, do quadro anterior aí. Tá? O que é det de A transposta a décima? Isso é a mesma coisa, né? Então aqui elevado a décima, né? Isso é a mesma coisa, né, que det de A transposta vezes det de A transposta, um total de 10 vezes, correto? Só que det de A transposta é nulo. Então 0 elevado a 10 vai dar o quê? 0.
Então esse determinante seria nulo. Claro? Por último, finalizando esse conteúdo de hoje, tá? 1.9. Se eu tenho uma fila que é a combinação linear de outras filas paralelas, então, consequentemente, o determinante vai se anular. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho a possibilidade, né, de multiplicar uma fila por um número, né, somar a outra, multiplicar uma outra fila por outro número e somar a outra e conseguir zerar essa fila, esse determinante vai se anular, claro. Né? Uma fila nula é determinante igual a zero. E como que eu posso perceber isso? Né? Se eu conseguir combinar duas filas, multiplicando elas por constantes, e elas derem igualzinha a uma terceira fila, é exatamente o que vai acontecer caso você some na outra, vai zerar. Né? Então aqui, se você pega essa fila daqui e essa, né? Repara para essas duas filas, multiplica essa daqui por 2 e essa daqui por 1 e soma as duas. Olha o que vai acontecer aqui. 8 mais 2, 10. 2 mais 3, 5. Menos 5 mais, aqui no caso, menos 5, né? Nesse caso aqui, menos 6 mais 1, menos 5. 14 menos 4, 10. A combinação dessas duas filas aqui é exatamente essa. Né? Juntando as duas, eu tenho exatamente essa daqui. Se uma filha é a combinação das outras duas, quer dizer que existe a possibilidade de eu zerar ela, multiplicando aqui por menos 2 e somando, e por 1 e somando. Então, sempre que eu me deparar com um determinante e eu conseguir perceber isso, né, que uma filha é a combinação de outras duas ou mais, esse determinante se anula. Tá claro? Então, esse determinante que aparece aí, ele causa um impacto até ruim quando você olha. É um determinante que parece ser muito complicado. Tem um elemento 131, tem raiz de 7, tem π. Não tem que me assustar com isso. Eu tento primeiro enxergar alguma propriedade. Minha última opção é efetuar o cálculo do Laplace. É isso? Eu primeiro vou tentar enxergar propriedades para que eu possa minimizar as minhas contas. Beleza? Então esse determinante que aqui aparece é um determinante nulo, porque uma fila é a combinação linear de outras duas filas paralelas.